Meu paciente diz que não é hipertenso, mas na hora que eu vou aferir a pressão dele, a pressão está nas alturas. E aí, o que é que eu faço? Eu acredito nele, eu vou fingir que não ouvi, vou tratar ele como se fosse hipertenso, já que a pressão está dando alta, vou acreditar no que ele está dizendo e vou duvidar de mim, da minha aferição. E aí, o que pode estar acontecendo? Vamos pensar comigo sobre isso? Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai fazer é justamente o quê? Se esse paciente tem o diagnóstico. Porque se ele não tiver o diagnóstico, é dele que a gente está falando. Quem é o paciente que não tem diagnóstico? É aquele paciente que diz para você, não sou hipertenso, o médico nunca me falou nada, eu não tenho esse diagnóstico. Então é justamente, o paciente tem diagnóstico? Não tenho hipertensão, mas você vai lá e vai aferir, não é verdade? Porque você faz aferição de todos os seus pacientes. Aí você afere. Quando você afere a pressão do paciente, de fato, está alta. E agora? A pressão está alta. Como eu devo agir? O que eu vou pensar? Por que é que ele está dizendo que o diagnóstico não existe, mas a pressão está dando alta? Eu tenho 3 possibilidades que eu vejo assim mais fortes. A primeira delas, pasmem, é a aferição inapropriada. Eu tenho certeza que do outro lado aqui tem gente que afere a pressão tranquilamente. Tem muitos dentistas, inclusive, que têm formação, tem outras formações também. Mas independente disso, muitos cirurgiões dentistas que aferem com a técnica boa, que se garantem. Mas tem muita gente que tem dúvidas. Tem muita gente que ainda se sente inseguro, não é verdade? Em relação à técnica de aferição de pressão arterial. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns erros comuns em relação à aferição propriamente dita para você fazer uma autoanálise. E aí, uma vez que você fizer essa autoanálise e você, poxa, realmente tem alguma coisinha que eu tô falhando, a gente vai combinar um outro momento aqui, uma outra aula aqui no YouTube, para a gente conversar sobre essa aferição, as técnicas de aferição de pressão arterial. E aí, só para lembrar você que tá aqui no Insta, vai ser aqui no YouTube, tudo no YouTube. Tá? Estaremos aqui conversando sobre como aferir a pressão arterial do nosso paciente no consultório odontológico ou no home care, enfim, como aferir a pressão do meu paciente. Por quê? Porque muitas vezes há realmente equívocos, há aquelas pessoas que não se sentem seguras na hora de aferir a pressão arterial. E muitas universidades, e eu digo isso até com uma certa propriedade, porque eu escuto dos alunos, que as universidades não abordam muito isso, eles não se sentem contemplados, pelo menos eles não se sentem contemplados com esse cuidado, né, de entender a técnica propriamente dita. Então a gente tem que correr atrás. Vamos procurar entender porque a gente precisa fazer essa aferição corretamente. Então, quando a gente fala da aferição inapropriada, a primeira coisa que a gente vai falar é da chegada do paciente, da organização do paciente, da postura, da posição para a gente fazer a aferição. É muito importante que, se possível, o paciente esteja sentado, com os 2 pés no chão, nada de perna cruzada, que ele esteja com o braço, onde vai ser aferida a pressão, na altura do precórdio. O que é isso? Na altura do coração. Então, lá bonitinho, na altura do coração. De preferência que o paciente não esteja com vontade de urinar, que ele esteja com a bexiga vazia. De preferência que o paciente nos últimos 20, 30 minutos não tenha feito exercício físico. E não entenda necessariamente exercício físico como uma academia, uma corrida. Às vezes é um subir de escada. Então, dá aí uns 10, 20 minutos. Os 20 minutos é o ideal para fazer a aferição desse paciente. Então, às vezes, a falta desses cuidados vai fazer com que você tenha uma aferição errada, equivocada. Você acha que o paciente está com a pressão nas alturas, mas ele não está. O fato é que a gente falhou aí nesse iniciozinho. Mas, às vezes, a gente faz isso de uma forma legal, de uma forma interessante, só que a gente falha lá na frente. Vocês conhecem esse equipamento, eu tenho certeza. Como é o nome dele? Estetoscópio, não é isso? Deixa eu ver se ainda tem gente aqui no Insta. Eu acho que agora o pessoal veio aqui pro YouTube, coisa boa, fico muito feliz. Eu vou sair aqui do Instagram agora, deixa eu me desligar. Ok. Saindo do Instagram para a dedicação exclusiva agora vocês que estão aqui no YouTube, mas não esquece, tá? Pega o link e manda para os colegas para que eles possam assistir também.
Muito legal. Boa noite para todo mundo. Já tem vários boa noites aqui no chat. Boa noite para todo mundo. E a gente segue falando do estetoscópio. Estávamos comentando da questão da aferição de forma inapropriada. E a gente conhecer o estetoscópio é muito importante para que a gente não cometa esse equívoco. Então vamos falar aqui de duas coisinhas importantes em relação ao estetoscópio. Primeiro, que seria aí o erro 2 mais comum, né? O 1 é aquela questão da postura, da posição do paciente. O erro 2, gente, está muito relacionado às olivas que vocês estão vendo aí. As olivas são essas duas borrachinhas que a gente coloca no ouvido. E o que é que eu vejo demais? Os colegas, né, os alunos, colocando a oliva na posição contrária. Se você olhar para o esteto, você vai ver que ele é meio tortinho, né? Ele tem uma curva. E essa curva não é à toa, essa curva é para seguir a anatomia aqui do teu ouvido. Se você colocar essa parte curva para trás, o que é que vai acontecer? Aquele pontinho do esteto, que era para onde está entrando o som, ele vai estar em contato com a parede do teu ouvido, ele vai estar lá, ó, assim, na parede do teu ouvido. Você não vai ouvir nada. Professora, não estou ouvindo nada. Não vai ouvir nada, nem eu vou ouvir, ninguém vai ouvir. Se fizer desse jeito, a gente precisa colocar ele no sentido contrário para ele ir no sentido do ouvido, para que assim você possa escutar. Parece uma coisa meio boba, mas que acontece. E se a gente não observar, preste atenção quando você vai a um médico, a um profissional de saúde que vai aferir a pressão. Ele coloca o esteto na frente primeiro do olho para ver qual é a posição para poder posicionar. Então, muito cuidado com este ponto. Perfeito? Erro bastante comum que vocês não vão cometer. Um outro ponto, tá lá para baixo, é em relação à campana ou diafragma. Professora, eu posso usar um ou outro? A Sociedade de Cardiologia diz que sim. Normalmente a gente usa o diafragma, que é essa parte maior. E o diafragma, em tese, vai resolver para o que a gente precisa, para ouvir a pressão arterial, para ouvir os batidos, lá, as batidas, né? O primeiro som e na hora que o som desaparece, as duas batidinhas. A gente consegue ouvir bem usando o diafragma. E onde que a gente deve colocar o diafragma, que também faz parte desse terceiro equívoco, desse terceiro erro muito comum? A gente precisa colocar na fossa cubital, que vocês estão vendo aí na imagem. A fossa cubital é toda essa parte, né, que às vezes o pessoal brinca chamando de dobradiça. É onde faz a curvatura do braço, né? Então a fossa cubital é todo esse espaço, mas a gente vai colocar o diafragma nessa região quando vocês estão vendo o pontinho vermelho, que é a parte mais interna, na fossa cubital, na parte mais interna, mais próxima ao seu corpo. É ali que vai passar a artéria braquial. E é exatamente nesse pontinho vermelho que você vai verificar o pulso braquial. Se você colocar o diafragma no outro extremo da fossa cubital, o que é que vai acontecer? Você também não vai ouvir nada, porque ela está num local onde não existe o pulso. Então, o pulso braquial é o melhor pulso no braço para você aferir a pressão. Então, vamos colocar ele no cantinho certo, tá bem? Lá na parte interna, próxima ao corpo do paciente. Muito bem, e aí agora a gente sai um pouquinho do esteto e entra aqui no esfigmomanômetro, que aqui na minha terra a gente chama muito de tensiômetro. Uma vez eu estava num curso em São Paulo e a gente falou em tensiômetro e ficou todo mundo, o que é tensiômetro? Não sei se vocês que estão aqui, se vocês conhecem o termo tensiômetro, mas é um termo muito usado, especialmente aqui no Nordeste, para designar o esfigmomanômetro. Então, o esfigmomanômetro é essa coisa que a gente está vendo aí, formada especialmente pelo manguito e pelo manômetro, são as duas coisas talvez principais, mas também sem o bulbo, sem a válvula e sem as vias de pressão, nada eles são, então a gente precisa conhecer ele por completo. Esse reloginho, o manômetro, é onde a gente vai enxergar também a pressão, porque a gente consegue, além de ouvir, enxergar também os batidinhos lá no manômetro. O bulbo vai servir para a gente insuflar e a válvula para soltar. E onde é que estão os erros mais comuns relacionados ao esfigmo? Bom, primeiro em relação ao manguito.
Primeiro, porque muitas vezes a gente usa um manguito de diâmetro inadequado para o paciente, por exemplo, usar um manguito de adulto numa criança, ou usar um manguito desses mais tradicionais numa pessoa muito obesa, e por aí vai, às vezes não consegue fechar. Então, existem diversos tamanhos de diâmetros de manguito, de esfigmo, para que você consiga utilizar o adequado para o seu paciente. E o manguito, também relacionado aí, né, a um erro, ele precisa estar a aproximadamente 2 centímetros da fossa cubital. Lembra da fossa cubital? Aquele lugarzinho onde você vai colocar o diafragma, mais especialmente naquela parte mais interna, colada lá no corpo do paciente? Pois é, acima dela você vai botar ali mais ou menos 2 dedos, dá mais ou menos 2 centímetros, é onde vai terminar o manguito. Dá para você ver aqui na imagem, ó, o quadradinho vermelho, ele corresponde aí ao manguito, tá? Então ele tem que estar mais ou menos 2 centímetros para cima. Se você coloca ele muito embaixo, a aferição da pressão vai ficar prejudicada. Então isso também é um erro bastante comum. Então coloca lá o manguito no lugarzinho certo. Outra coisa importante está relacionada à válvula de pressão. Você insuflou para aferir a pressão arterial do paciente e depois você vai soltando a válvula, não é assim? Na hora que você vai soltando é a hora que você vai procurar ouvir o primeiro ruído e depois a hora que o ruído desaparece. Na hora que o ruído desaparece também faz um barulhinho, né? Essa hora em que você solta a válvula, ela precisa acontecer numa cadência específica de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo. Então, se você solta rápido demais ou devagar demais, também pode interferir na tua aferição de pressão arterial. Esse seria também um equívoco comum por parte das pessoas que fazem a aferição da pressão arterial e não confiam em si mesma, que tem uma certa insegurança em relação a isso. E agora, eu vou ficar aqui bem grandona para a gente conversar sobre uma coisa muito importante. Deixa eu ficar aqui bem no meião, olha só. Vamos conversar sobre uma coisa bem importante, deixa eu ajeitar aqui, pronto, que é o início de tudo. Como assim o início de tudo? A gente fala muito ali no pulso braquial, a gente fala muito em colocar o diafragma ali, aferir a pressão ali, mas vocês já viram algumas pessoas, antes de aferirem a pressão no braço do paciente, antes de colocar o diafragma lá no pulso braquial do paciente, já viram essas pessoas aferindo antes no pulso radial? E aí eu vou perguntar para vocês se deu uma travadinha para vocês aqui na hora que eu me aumentei, porque tô achando que deu. Vou aguardar vocês me sinalizarem para a gente dar continuidade. Acho que deu uma travada aqui. Não era para eu ter ficado grandona, é isso? Guardar vocês me dizerem para a gente dar continuidade. Porque agora a gente vai conversar sobre o pulso radial, que é um outro pulso tão importante quanto o braquial na hora de aferir a pressão arterial do nosso paciente. Então, pulso braquial e pulso radial são duas coisas diferentes, mas todos dois são essenciais para a gente aferir a pressão arterial do paciente de uma forma eficaz. O pulso braquial, vocês já sabem onde fica. O pulso braquial fica lá na fossa cubital, na região mais medial, né, mais em contato com o corpo do paciente. Então, acho que isso já ficou bem claro para todo mundo. Mas e o pulso radial? Onde é que o pulso radial fica? O pulso radial, ele fica aqui, ó, na altura do polegar. Se você pegar a tua mão e seguir com o polegar e parar aqui na região do pulso, você vai encontrar o pulso radial. O pulso radial fica exatamente aqui onde vocês estão vendo o meu dedo. O pulso radial a gente não vai escutar, a gente não vai colocar o diafragma nele, a gente vai apenas sentir com os 2 dedos, tudo bem?
Então, a gente não vai ouvir, a gente vai sentir com os 2 dedos. Vou falar sobre a técnica para depois explicar o porquê disso. Então, antes de começar a aferir a pressão propriamente dita lá no braço, vocês vão aferir a pressão, vão aferir o pulso radial. Então, pede para o paciente estender as mãos dele e você vai colocar o dedo lá no pulso radial. Vocês podem fazer isso agora, né? Que bom que tá tudo certo para vocês aí. Vocês podem fazer isso agora. É só colocar aqui no chat para mim se conseguiu sentir. Você vai conseguir sentir seus 2 dedos lá no pulso radial. Vê se você consegue sentir lá. Tum, 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 né? São as batidas do pulso, que correspondem à frequência cardíaca, tá? Então, primeiro a gente vai fazer isso, sentir o pulso. Colocou os 2 dedinhos lá no pulso, aí você vai começar a insuflar a válvula lá do esfígmo. E você vai insuflando com uma mão e a outra mão tá lá no pulso do paciente. Vai insuflando e a mão tá lá no pulso do paciente. Aí isso exige treino. A gente precisa treinar essa coisa. Sabe aquela coisa de você fazer um círculo com a mão esquerda e um traço com a mão direita? Que é meio, né? Às vezes a gente não consegue fazer de primeira. Então, uma mão vai estar insuflando e a outra mão vai estar sentindo o pulso radial. Você vai perceber que você insufla, insufla e você continua sentindo o pulso. Vai ter uma hora que você não vai sentir mais. Vai ter uma hora que o pulso do paciente vai desaparecer. Nessa hora que você não está sentindo mais o pulso radial, é a hora que você tem que entender que, para você ir lá com o diafragma no pulso braquial do paciente, antes disso, você precisa insuflar mais 30 milímetros de mercúrio aproximadamente, que corresponde aproximadamente a 2 vezes insuflando lá o bulbo, tá? Então, de novo, tá lá sentindo o pulso radial do paciente e tá insuflando o bulbo. Tá insuflando e tá sentindo o pulso. Na hora que você parar de sentir o pulso radial, é a hora que você entende que você tem que insuflar mais 2 vezes aproximadamente. Aí você sai lá do radial, o radial não te serve mais. É a hora de você colocar o diafragma lá no braquial e começar a sua aferição de pressão arterial que você já conhece, soltando a válvula lá devagarzinho. Aí você vai ouvir um primeiro barulho, depois você vai ver que esse ruído ele vai desaparecer. O primeiro barulho corresponde à pressão máxima e o segundo lá na hora que ele vai embora, né? Eu chamo de segundo barulho, mas na verdade é na hora que o ruído desaparece, a gente tem a pressão mínima do paciente. E essa pressão máxima e essa pressão mínima tem tudo a ver com as batidas do coração. Quero muito em uma oportunidade discutir isso com vocês, porque eu sou daquela ideia de que não dá para fazer uma coisa sem entender o que está acontecendo. Eu quero que vocês entendam o porquê desses barulhos. Que ruído é esse que eu escuto na hora em que eu digo, a pressão máxima é tanto. Por que faz esse ruído? Não é do nada. Então, por que acontece? E por que ele vai embora? Né? Então isso tem tudo a ver com as batidas do coração, é super interessante, e quando você entende, a coisa fica tão lógica que você se sente até mais motivado para aferir a pressão dos teus pacientes, acredita em mim, tá? Então, de novo, aferiu, colocou lá os 2 dedinhos no pulso radial, insuflou, parou de sentir o pulso radial, vai lá para o braquial, mas antes insufla mais 2 vezes. E agora sim vai soltando para você saber de fato qual é a pressão do paciente. Agora preste atenção numa coisa. Por que é que eu preciso fazer isso? Professora, por que eu não vou direto lá para o braquial, insuflo e faço a aferição? Por que eu tenho que ir para o radial, esperar não sentir mais o radial, dar aquele tempinho, insuflar mais 2 vezes para ir para o braquial para sentir? Por que é que eu faço isso? Por um motivo muito simples. Imagine uma pessoa que naquele momento está fazendo um pico hipertensivo importante. Vamos lá, está com 210 por 110. E na hora de você insuflar, você não insuflou até 210, você insuflou até 200. Porque o que você pensou? Normalmente meus pacientes não têm mais que 200, né? Eles têm 140, 160, 180 no máximo. Então, eu vou insuflar até 200. Aí você insufla até 200 e na hora que você vai ouvir, cadê o barulho? Você não vai ouvir o barulho.
Não é verdade? Por quê? Porque você não insuflou acima da máxima do paciente. Então, vai haver falha na tua aferição. Daqui que você entenda que foi porque você não insuflou acima da pressão máxima do paciente, vai levar um tempo. Tá? Se você tivesse feito lá os 2 dedinhos no radial, na hora que você insuflou aquelas 2 vezes a mais, naturalmente vai ser acima de 210. Naturalmente vai ser acima da máxima daquele paciente. Por outro lado, imagina aquele jovenzinho saudável que chegou no teu consultório e na hora que você foi aferir a pressão dele, você foi lá em 210, você foi lá em 200. Só que a pressão dele é 100 por 80, 100 por 70. Precisava ter ido até 200? Aquele idoso que tem uma pressão baixinha e você foi lá até 200, às vezes você causa problemas no paciente. Paciente idoso, lembre-se, é um paciente que tem a pele frágil, que tem a vascularização frágil, então de repente você traz até um problema maior para ele porque você insuflou acima do necessário. Perceberam? Então, gente, fica a dica, fica essa sugestão incrível e simples, desde que a gente possa treinar. Então, se tiver aí, tá do teu lado aí, quem é que tá do teu lado? O maridão, a esposa, o filho, ou amanhã, o colega, a mãe, o pai. Vai e faz o teste. Treina em alguém que você conhece, afere várias vezes, perceba se você está realmente acertando, se está batendo as vezes que você está aferindo, para que você consiga fazer isso com uma tranquilidade de quem já faz há séculos, há anos, né? Então, afere lá o radial e depois vai lá pro braquial, tá bem? Que bom que vocês estão acompanhando, fico feliz. Teve uma hora que deu uma travadinha aqui, eu falei, ai meu Deus, será que travou para eles? Aí eu fiquei aqui procurando, mas tudo certo. Que bom que deu certo para vocês também. Então, fico muito feliz que vocês agora possam entender a forma correta de aferição. E tudo isso que eu falei, acaba gerando muitos equívocos também, né? Então, são pessoas, como eu falei, que começam que insuflam acima da máxima ou que insuflam abaixo desnecessariamente. Então, todos esses cuidados são muito importantes. Vou voltar aqui para o meu tamanho normal. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ops. Voltei aqui para o meu lugarzinho de origem. Para a gente seguir aqui com outras dicas para vocês. A gente conclui agora essa questão da aferição inapropriada. É claro que podem existir muitos outros erros, mas eu queria trazer para vocês os principais, o que é que normalmente acontece, o que a gente vê, né? Então, recapitulando, falamos sobre o estetoscópio. Dentro da questão do estetoscópio, comentamos sobre a posição da oliva e aquela coisa diafragma versus campânula e onde colocar. Então, onde que eu vou colocar o diafragma? Lá no pulso braquial, todo mundo já sabe onde fica, lá naquela medial da fossa cubital, né? Aquela região próxima ao corpo. E em relação ao esfígmo, comentamos sobre o diâmetro lá do bracelete, né, que precisa estar adequado para o braço do paciente, a posição dele, que precisa ser 2 centímetros acima da fossa cubital, e aí trouxemos para vocês essa questão de como aferir, né, trazendo desde lá do pulso radial até o pulso braquial, para que você possa ouvir o ruído e depois ver o ruído desaparecendo. Lembrando, em um momento oportuno, a gente vai conversar sobre esses ruídos. Por que é que eu ouço aquele ruído? O que é que ele significa para mim? E por que ele vai embora? O que isso tem a ver com o coração do paciente, com toda a parte sistêmica do paciente? Mas existe, gente, também uma outra situação, que é o paciente subdiagnosticado. Como assim? Começamos a nossa aula falando assim, eu tenho um paciente que diz não ter o diagnóstico de hipertensão, mas a pressão dele está sempre nas alturas. Por que a pressão dele está sempre nas alturas? Ou porque a aferição não está legal, então a gente precisa corrigir. E a segunda situação, ainda tem uma terceira que eu vou trazer lá na frente, mas a segunda situação é o paciente subdiagnosticado. É o paciente que acha que não tem o diagnóstico, mas ele tem a doença sim. E aí, nesse caso, se o paciente é subdiagnosticado, a gente precisa encaminhar ele para o médico. Vocês concordam? Né? Agora, como saber se ele é subdiagnosticado? Cenas para daqui a 1 minuto. Porque também existe a situação do paciente com estresse e ansiedade.
ele pode estar fazendo esses picos hipertensivos somente na hora que ele vê você, na hora que ele sabe que está indo para o dentista, um paciente ansioso, um paciente estressado. E nesse caso, o que é que a gente deve fazer? Trabalhar a modulação disso aí, modular o estresse e a ansiedade do paciente. Só que a gente nunca sabe se é uma coisa ou outra, não é verdade? Como é que eu vou saber se o problema está relacionado ao fato de ele ter a doença e não saber? Ou se é porque ele não tem a doença, mas ele tem o que a gente costuma chamar de síndrome do jaleco branco, que é aquela coisa de chegar no dentista, de ver o dentista e a pressão subir. E nesse caso não costuma subir às alturas. Ela sobe, mas não chega a ser uma pressão de 210, de 220 de sístole, tá? Isso normalmente. Mas como é que eu sei, professora, se é uma coisa ou se é outra? Duas coisinhas vão te ajudar a definir. Uma é uma pergunta, tá aí. Quando foi a última consulta no médico, especialmente no cardiologista, no clínico geral ou no geriatra, por exemplo? Quando foi a sua última consulta? Se ele disser para você que ele foi uma consulta semana passada, que o médico aferiu todos os parâmetros, que fez exames e que de fato ele não recebeu o diagnóstico, há uma grande chance de realmente ele não ter o diagnóstico e a questão está relacionada ao estresse e à ansiedade. Ok, mas além da pergunta, vale sempre uma orientação, que é pedir que o paciente faça a aferição da pressão arterial diariamente, numa UPA, em casa, se ele tiver alguém que possa aferir, enfim, de forma que ele possa identificar se ele está tendo também picos hipertensivos em momentos em que ele nem está com você, que ele nem está em tratamento odontológico. Então, se pela manhã, quando ele acorda, tranquilo e satisfeito, sem nenhum tipo de estresse, ele aferir a pressão e ainda assim der alta, todos os dias da semana, opa, provavelmente ele está subdiagnosticado. Então, eu vou encaminhar para o médico. Se ele está aferindo a pressão todos os dias e essa pressão está baixa, está normal, né? Não é um pico hipertensivo diário, se ele está normal, então eu vou entender que está relacionado ao estresse e ansiedade. Então, como que eu resolvo essas duas situações? Se for subdiagnóstico, encaminha para o médico. Se for estresse e ansiedade, o que é que a gente faz? Modula o estresse e ansiedade. Isso a gente já tinha falado anteriormente. E aí a gente abriu um parênteses aí bem grande para a gente identificar como que eu sei se é uma coisa ou outra. Então, a perguntinha de quando foi a última consulta e a orientação dele aferir a pressão diariamente por pelo menos 7 a 10 dias para a gente ter uma noção. Se puder aferir por uns 15 dias, melhor ainda. Para a gente identificar se o problema está na modulação, que não está sendo feita, ou se está no subdiagnóstico. Beleza. Em relação a subdiagnóstico, já falamos, encaminha para o médico, porque agora ele vai tratar. Se for questão de ansiedade e estresse, professora, o que é que eu devo fazer? Bom, isso dá uma aula gigantesca, mas eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, para que a gente possa já dar início a isso. Tem coisas que são muito simples. Quer ver uma coisa simplérrima da gente fazer? Começar pelos procedimentos mais simples. Se o paciente tem uma extração gigante para fazer, mas ele tem também uma restauração pequena, uma raspagem periodontal simples, básica, que tal a gente começar por esses mais simples? Por que isso? Porque você vai fazendo com que aquele paciente vá criando confiança em você. Você aproveita esses momentos para fazer aquele rapport, né? Para quem não sabe, o rapport é criar uma identificação com o paciente. Em outras palavras, é se aproximar do paciente, chegar junto do paciente, mostrar que está ali com ele, né? Então, você aproveita tudo isso para se aproximar e aí, quando você for fazer o procedimento mais complexo, certamente ele já vai estar mais tranquilo. Pensa em você. Independente de você ter síndrome de jaleco branco ou não. Você vai a um médico, a um dentista e precisa fazer 2 procedimentos, um super complexo e um bem simples. Você não vai preferir começar pelo simples? Não é verdade? Então, isso é uma coisa simples e fácil de se fazer. Uma outra coisa que também não é difícil é não permitir que aquele paciente veja os instrumentais, que ele veja sangue. Então, a gente tem formas, a gente sabe que a gente tem, né? Colocar atrás do paciente os instrumentais, de estar sempre sugando, de não falar na palavra sangue, de não falar na palavra dor, né? Às vezes a gente está operando e faz, fique tranquilo porque está sangrando um pouquinho. A gente quer acalmar o paciente, mas a gente falou a palavra sangrando.
A gente botou aí no gerúndio, ó, sangrando, é sangue. Ele não ouviu a frase, ele ouviu a palavra sangue, né? É que nem a história da dor, né? Você, ó, fique tranquilo que você não está sentindo nada, não tem dor nenhuma, não é? Mas você falou a palavra dor e ele captou a palavra dor. Sabe aquela história do não pense em elefante? Vamos lá, todo mundo agora, ninguém pensa em elefante. O que vocês pensaram? Em elefante. Né? Então a gente não pode falar a palavra. Em vez de perguntar, tá tudo bem? Tá sentindo dor? A gente vai dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não fala a palavra dor. Beleza? Da mesma forma, não se fala em sangue, não se fala em nada que possa assustar. Até os instrumentais, se você puder não falar, até o barulhinho do instrumental, evitar aquele tlim, tlim, né? Quando a alavanca bate na outra. Então, evitar tudo isso para esse paciente é muito importante. A gente precisa entender que muitos pacientes são fóbicos mesmo, ou pelo menos não gostam, não se sentem bem nessa situação. Também a questão surpresa, né? Às vezes a gente vai anestesiar, vai sentir só uma picadinha. Você avisa, olha, agora eu vou anestesiar, você vai me ajudar, fica com a boca aberta, vai ser tranquilo. Mas avisa, não dá o susto, senão ele mexe a cabeça, aí ele vai sentir dor e vai incomodar. Tá? É importante que sempre que for fazer uma coisinha diferente, avisar. Avisar também se for usar equipamentos que tem um som, né, como a caneta de alta rotação, que tem a vibração também como a caneta. Por que isso? Porque assusta. E é impressionante como a caneta assusta um monte de gente, né, gente? Como esse barulho traz medo para as pessoas. Evitar movimentos bruscos, tem a ver com essa coisa também de usar equipamentos sem avisar, de fazer barulho sem avisar. Tudo isso tem a ver com os sustos. Ele quer ter domínio sobre a situação, então é importante que vai fazer um movimento mais brusco, evita, faz um movimento mais lento, mais devagar, evita ao máximo fazer esses movimentos bruscos. Não deixar seu paciente esperando muito tempo na sala de espera. Nós, dentistas, não somos campeões nisso, na verdade, não é uma coisa tão característica nossa. Mas mais do que nunca, para esses pacientes, é importante que eles cheguem e já entrem. Quanto mais tempo ele fica ali fora, mais os pensamentos vão vindo, mais os medos vão acontecendo e ele entra na internet e vê... Então, não deixar o paciente esperando na sala de espera. Marca ele no primeiro horário para não correr o risco de você atrasar o paciente que vinha antes dele. Não, mostrar que você não entende somente de boca. Isso é muito importante para a primeira consulta. Eu tenho certeza que quem está aqui são pessoas que entendem a importância de a gente, para repetir, entender sobre a condição sistêmica do paciente. Então, quando você está conversando com o paciente, que você traz para ele, na sua fala, traz para ele a informação de que você é um dentista diferenciado, de que você não é aquele dentista que trata só dente, de que você está preparado para tudo, que você tem todos os conhecimentos. Aí você pede exame, você avalia o exame, você entra em contato com o médico. Tudo isso você faz porque é importante, mas você vai fazer também porque é importante pro paciente. E a gente percebe quando isso é importante para o paciente. Que termina a consulta que a vozinha, né, ou a filha da vozinha diz assim, nossa, você é diferente, né? Você nunca nenhum dentista aferiu a pressão de mamãe, nunca nenhum dentista aferiu a glicose de mamãe. Então, assim, são pessoas que vão levar em consideração, que vão se sentir mais tranquilas e vão levar essa tranquilidade para os pacientes também. Desmistifique as verdades trazidas pela mídia. Gente, pelo amor de Deus, o que é essa mídia aí? Os vídeos, os filmes, eu lembro quando eu era pequena que eu ia naquelas lojas de DVD, né, na época videocassete, DVD, aquelas imagens horrorosas, né, monstros, quando se falava em dentista, monstros, fantasmas, as pessoas gritando, sempre tinha alguma imagem de alguém na frente abrindo a boca, horrorizado, aquela coisa muito ligada à dor, a estresse. Então, quem já tem medo e acaba ouvindo isso, vendo isso, acaba também trazendo essa coisa, esse medo para o consultório. Então é importante que você desmistifique essas, entre aspas, verdades, que para o paciente são verdades. Então vai trazendo para ele que o consultório é um lugar tranquilo, que o consultório é um lugar calmo. E a melhor forma de você trazer para ele essa sensação é começando do mais simples. Aí eu volto lá para o primeiro. A melhor forma é começando do mais simples. Começa do mais simples, vai devagar. Começou a consulta, já terminou, já resolveu aquele problema, ele vai sair com a sensação
de que o consultório é um lugar tranquilo, não é aquele lugar de horror que pinta aí, né, o que pintam aí as mídias, não é verdade? E por fim, uma dica assim que hoje mais do que nunca a gente vem estudando bastante e vem aplicando bastante nos nossos pacientes, a sedação consciente. Quando eu falo de sedação consciente, eu falo, por exemplo, do uso de benzodiazepínicos, que é uma coisa que já se usa há muito tempo na odontologia, mas que mais recentemente a gente está usando mais, outros medicamentos também, e por que não dizer o óxido nitroso. Certamente aqui nas letrinhas existem algumas pessoas que já usam o óxido nitroso como sedação consciente e certamente essas pessoas têm muito sucesso nos seus atendimentos. Acaba que tudo isso que eu falei, você vai precisar fazer de uma forma menor, mais suave. Por quê? Porque o paciente está sob sedação. Então, sabe aquele paciente que nem senta na cadeira? Se você faz uma pré-sedação, como assim? Você medica ele antes de ir para o consultório. E aí a forma como você vai medicar vai depender do paciente, mas você medica. Ele já chega meio, né? Paz e amor. E aí ali você pode medicar mais uma vez. A gente sabe que a gente pode usar injetáveis, então a gente pode ter benzodiazepínico injetável, por exemplo, no consultório. E a gente precisa, claro, saber usar. Não é para fazer às cegas, mas saber usar de uma forma segura, consciente, assim como a sedação, trazendo benefícios para o nosso paciente. Então, o objetivo final é que o nosso paciente ele consiga ter moduladas o seu estresse e a sua ansiedade. E que você consiga fazer o procedimento com tranquilidade. É bom para você, é bom para o paciente, é bom para todo mundo, sem falar que aquele paciente que é hipertenso vai aumentar a pressão se você não faz isso. Né? Então, a sedação, às vezes a gente fala assim, nossa, mas sedar um paciente cardiopata, hipertenso não é perigoso? Se você souber fazer, vai ser muito mais seguro do que perigoso. Por que mais seguro? Porque com a sedação consciente, você evita picos hipertensivos, você evita aumento de frequência cardíaca e, consequentemente, você evita complicações no teu consultório. Você só precisa estar preparado para tudo isso. Então, sedação consciente é muito, muito bem-vindo.